a igreja do Senhor, Pai. O povo é do Senhor, Pai. Então usa ele pela tua infinita misericórdia, no nome santo de Jesus. Vamos receber o homem de Deus com a sua melhor palma para Jesus. Bate a palma para Jesus aí, meu querido. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aqui, diga glórias a Deus. Não tem lugar melhor, irmão, para externarmos a nossa felicidade. Obrigado, meu irmão. Você pode ir em qualquer lugar deste mundo e alguém fala assim: aqui você vai encontrar felicidade. Nada vai preencher a presença do Senhor na nossa vida. A casa do Senhor, a presença do Senhor ainda é o melhor lugar para se estar. Aleluia. Quem crê assim, diga amém. Por gentileza, abra a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7. Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Pastor José Luiz, Deus abençoe grandemente sua vida. Pastor Fábio Braga, Deus abençoe. Os demais pastores, obreiros, pastor Silmar, Deus abençoe grandemente. Que Deus abençoe esta igreja de forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor já está falando, Ele vai continuar falando aos nossos corações aqui nesta noite. Gênesis 2, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes dela, guarde bem isso aqui, no dia que comerdes dela, certamente, o texto não está dizendo talvez ou pode acontecer, está dizendo no dia que comerdes dela, certamente morrerá. Pode tomar o teu assento, glorificando ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o livro de Gênesis é um livro extraordinário. Esta palavra é muito conhecida. E quando lemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver a criação do mundo. A gente vai ver, vai entender que primeiro Jesus vem, Deus vem e começa a criar os céus e criar a terra. Dá um ponto, no outro versículo diz que a terra estava vazia e sem forma. Aí nós precisamos entender, a terra estava vazia e sem forma, e o texto fala que a terra estava um caos. Aí eu pergunto para você: Deus cria alguma coisa para se tornar caos? Deus cria alguma coisa para se tornar algo tenebroso, algo feio, algo horripilante de se olhar? Não. Aí o profeta Isaías vai se levantar e vai dizer assim: eu venho em nome de Deus, que criou os céus e a terra, e não criou a terra para estar vazia. Então quando você olha a terra vazia e sem forma, você está olhando não para o plano original de Deus, você está vendo para alguma coisa que aconteceu e tirou essa terra do plano original de Deus, e ela estava vazia e sem forma, porque tudo aquilo que Deus cria é bonito, é bom, é maravilhoso. E você está aqui nesta noite, eu já quero liberar uma palavra para a tua vida. Tu és uma criação de Deus. Você pode estar vivendo um momento ruim da tua vida, você pode estar fora do projeto que Deus projetou para a tua vida, mas eu quero te dizer algo nesta noite: o Deus que te criou, Ele está olhando a tua vida sem forma e
está olhando a tua vida vazia, está dizendo: não foi isso que eu sonhei para você, não foi isso que eu planejei para a tua história, não foi isso que eu planejei para a tua vida. E a Bíblia vai dizer que Deus olha a terra sem forma e olha a terra vazia e diz: haja luz. E a primeira coisa que acontece na terra é que a luz aparece. Porque quando nós estamos deformados espiritualmente, quando nós estamos vazios espiritualmente, a primeira coisa que acontece na nossa vida para causar a mudança que o Senhor quer fazer em nós é que a luz dele começa a entrar dentro da gente e tudo que está um caos começa a ser transformado. Nesta noite, não sei a forma que você entrou aqui, mas Deus está dizendo: a luz dele vai tocar o teu coração, a luz dele vai tocar a tua vida e você vai sair daqui diferente. Quem acredita, diga glória a Deus. Ele cria a terra e a terra estava sem forma e vazia. Ele fala: haja luz. E no momento que ele fala haja luz, ele começa a formar a terra. Ele começa a dar forma para a terra, a separar as coisas. Ele começa a liberar uma palavra, porque tudo que Deus cria, Ele libera, vem debaixo de uma palavra. Ele libera uma palavra e os animais vêm. Ele libera uma palavra e as plantas vêm. Ele libera uma palavra e a separação das águas acontece e as nuvens vão para o céu. Só que a Bíblia diz que chega em determinado momento, Gênesis 1:26, que ele olha, e nós podemos ver uma conversa aqui no plural. Entendemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: olha, vamos lá agora, porque agora a gente vai fazer. E o texto fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus olha para o Espírito Santo, o Espírito Santo olha para Deus, Deus olha para Jesus, Jesus olha para o Espírito Santo e fala: façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Só que você tem que entender um negócio: quando o Senhor nos faz, quando o Senhor cria o homem, Ele não cria o corpo do homem. Gênesis 1:26, Jesus está criando o espírito do homem. Pastor, mas como assim? Quando você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: nós somos dois corpos. Nós somos corpos espirituais e somos corpos materiais. Gênesis 1:26, quando o Senhor fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo: o homem que nós vamos fazer agora, criar agora, é como nós, imagem e semelhança do Altíssimo. Porque não tem um Deus sentado no trono com o rosto do Jonas, não tem um Deus sentado no trono com o rosto dos pastores, não tem um Deus sentado no trono com meu rosto, mas tem um Deus que é espírito. Lembra quando Jesus falou para a mulher samaritana: Deus é o que? Espírito. Importa que Ele seja adorado em espírito e em verdade. E quando o Senhor fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, é porque o nosso espírito é um espírito assim como Deus é. A imagem, a essência, a glória de Deus, aleluia, está no nosso espírito. E quando Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus cria o homem dentro dele. Colossenses vai dizer isso. Colossenses capítulo 1 vai dizer que Deus cria o homem dentro dele, cria o homem como ele, espírito. Aí Ele começa a ordenar tudo, Ele começa a colocar tudo no seu devido lugar. Agora o tempo passou, nós já estamos em Gênesis capítulo 2, verso 7. Agora a expressão aqui muda. O Senhor não fala mais assim: criamos o homem. Agora a expressão é: formamos o homem. Porque agora entra em cena o segundo corpo do homem, o corpo que veio do barro, o corpo fadado às dores, o corpo frágil, o corpo fragilizado. E o Senhor vem e começa a formar o boneco, começa a formar o homem, forma o homem, e o homem está formado, aquele boneco. E de repente Ele pega o homem que Ele criou dentro dele, que é espírito, e sopra nas narinas. E naquele momento o homem se torna alma vivente.
E o homem passa de 2 corpos a ter alma, corpo e espírito. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que Deus pega esse homem que tem agora 2 corpos, um espiritual e um material. Ele planta um jardim no Éden. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Ele planta um jardim no Éden. Se você pegar a palavra Éden, vai dizer terra de delícias. Só que a gente se engana, a gente começa a chamar o nome do jardim é Éden. Não, a Bíblia diz que Deus planta um jardim no Éden. Por quê, pastor? Na terra de delícia, Deus separa um ambiente e planta um jardim. Agora eu vou falar algo para você. Se você tem um quintal na tua casa e você quer fazer um jardim, e você quer fazer um pomar, você vai fazer o quê? Você vai pegar as frutas que você gosta, as plantas mais bonitas para colocar no seu jardim, as plantas mais maravilhosas para plantar no jardim. Foi isso que Deus fez. Deus olhou para a terra que já era um lugar de delícia, pegou do melhor e plantou um jardim para o homem. E plantou o jardim para o homem e falou assim: a partir de agora você vai ser cuidado, alimentado por mim. Só que tem uma coisa: quando você estiver aqui dentro, você pode desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você, tudo aquilo que eu plantei, mas existe uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessas vocês não vão provar, dessa você não vai comer, dessa vocês não vai tocar, porque no dia que vocês comerem, e o texto diz, certamente morrerá. Agora eu quero que você entenda, para nós entrarmos na mensagem. Adão, no jardim, junto com Eva, tinha uma ligação direta com Deus, porque o espírito deles conectava com Deus. Não precisava Deus falar dizendo: ô Adão, ô Eva, não. Deus falava dentro de Adão, Deus falava dentro de Eva, e eles ouviam a voz dele, Luiz, dentro deles mesmo, porque o espírito deles estava vivo. Mas Deus falou: não toca na árvore, porque no dia que tocar, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que a serpente entra, engana Eva, Eva come do fruto, Adão come do fruto. Só que o interessante que o nosso Deus não é como o homem que fala e não cumpre. O nosso Deus fala e cumpre. O interessante é que a Eva comeu, Adão comeu, continuaram suas vidas normais. Andava para um lado, andava para o outro, e dizia: eu acho que Deus estava brincando. Eu acho que Deus estava brincando. Ele falou que nós íamos morrer se nós comêssemos. A gente comeu e nós estamos vivos. Eu estou sentindo o meu corpo, estou sentindo a minha pele, eu posso correr pelo campo, eu posso viver a minha vida normal. Só que em Gênesis capítulo 3, verso 10, acontece algo que eles não esperavam. Acontece algo que eles não esperavam. O Senhor aparece na viração do dia. E quando o Senhor aparece na viração do dia, o Senhor grita: Adão, aonde estás? E ele dá no pé, sai correndo, se esconde. Aí Deus o encontra e pergunta: Adão, por que se escondeu? Aí no versículo 10 tem algo interessante. Ele fala no versículo 10 do capítulo 3. E guarde bem esse versículo aqui, capítulo 3, verso 10 de Gênesis. Vai dizer: Senhor, sabe por que eu me escondi? E ele disse: ouvi a tua voz soar aonde? E temi. Aleluia. Ele fala: Senhor, sabe por que eu me escondi? Porque eu ouvi a tua voz soar no jardim e fiquei com medo. Pastor, por que ele ficou com medo? Porque Deus não estava falando mais dentro dele. Ele teve que ouvir a voz de Deus de forma externa.
Ele falou: o que está acontecendo? Eu pensei que eu poderia viver minha vida normal. Eu pensei que eu poderia viver minha vida tranquila, comida fruta, e não aconteceu nada. Mas agora Deus falou e eu não consegui sentir Ele aqui dentro. Eu precisei ouvir a voz dele soar no jardim. Estou com medo, Deus. Oh, Rabá, chorebecana, rabacai. Ele fala: estou com medo, Deus, porque é a primeira vez que eu escuto o Senhor de forma externa. Ele achou que podia viver a vida tranquilo, mas ele estava morto há muito tempo e não estava percebendo. Ele estava morto há muito tempo e não percebeu. Só percebeu depois que a voz soou no jardim. Ele fala: alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Não estou escutando Deus dentro de mim mais. Eu estou escutando Ele falar no jardim. Ele está precisando gritar no jardim, porque aqui dentro Ele não está mais. O que aconteceu com isso, pastor? A carne dele não morreu, o corpo dele não morreu, mas o espírito de Adão, na hora que ele provou, na hora que ele comeu, morreu imediatamente. E ele andou e não percebeu que estava morto. Aleluia. Pastor, aonde quer chegar com esta palavra? Sabe o que Deus está dizendo para a nossa vida hoje? Está na hora da gente despertar, antes que seja tarde demais. Deus está dizendo nesta noite, Ele te trouxe aqui para te dar um chacoalhão, dizendo: está na hora de você despertar, antes que seja tarde demais. Sabe por quê? Porque o teu corpo, você vai continuar trabalhando, você vai continuar comendo, você vai continuar andando por aí, andando de bicicleta, andando de carro, mas porém, dentro de você vai precisar acender o fogo de novo, porque o fogo apagou. E Deus te trouxe nesta noite para dizer: ei, eu não te trouxe até aqui para você continuar da mesma forma. Eu te trouxe até aqui porque eu preciso mudar algo dentro de você que você nem está percebendo. Com o passar do tempo, você tem caminhado no automático. Com o passar do tempo, você tem caminhado no automático, vindo para a igreja no automático, orando no automático, louvando no automático. Mas nesta noite Deus está dizendo: você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor queima de novo em mim. Eu quero que o Senhor queima de novo em mim. Deus vai voltar a queimar no altar da sua vida. Quem recebe aqui nesta noite, Deus vai voltar a queimar no altar da tua vida, e você será um novo homem e uma nova mulher. Aleluia. Quando Adão morre espiritualmente, Adão deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Os filhos de Adão agora não são mais imagem e semelhança de Deus. Pastor, prova para mim. É só você ler Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 3 vai dizer: e Adão viveu 130 anos, gerou um homem, um filho, a sua própria imagem e semelhança. A partir desse momento a ruptura acontece, e todo mundo depois de Adão veio sendo imagem e semelhança de Adão. Imagem e semelhança de um homem caído, imagem e semelhança de uma natureza pecaminosa, imagem e semelhança de um homem que se inclina para as coisas do inimigo. Aleluia. Só que o que me alegra, que quando Deus vai dar a sentença, Ele olha para a serpente na figura de Satanás e fala: olha, você derrubou o homem aqui agora, você fez o homem morrer aqui no jardim, mas está vindo um aí, olha, está vindo um aí, ele vai esmagar o teu calcanhar, ele vai pisar na sua cabeça. Aleluia. Você matou, você conseguiu levar Adão à morte, mas eu quero te dar uma notícia: está vindo um aí que você não vai ser palho para ele. O pecado não vai vencer, o mal não vai vencer, a cobiça não vai vencer. Ele vai vir trazer de volta o que Adão perdeu lá no jardim. Aleluia.
Oh, aleluia! Depois desse dia o diabo nunca mais foi o mesmo, pastor Luiz. O diabo nunca mais foi o mesmo. Aleluia, se ele dormia, ele perdeu o sono. Ele ficou atribulado. E ele começou a tentar matar tanta gente. Foi tanta matança na época de Moisés. Levantava os profetas eram mortos. E os profetas eram audaciosos. E falava com autoridade. E falava, olha, tá vindo um aí. O Messias está vindo aí. De tempos em tempos, quando as trevas pensava que esqueceu que estava vindo aí para esmagar eles, um profeta se levantava e dizia: Jesus está vindo aí. Os anos se passavam, todo mundo se esquecia, pastor Silmar. Aí de repente um profeta levantava: tá vindo um aí que vai colocar ordem na bagunça. Tá vindo um aí que vai esmagar a cabeça de Satanás. Aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia. O tempo passa, quem nasce? Jesus. Aleluia. Jesus nasce. O prometido, o profetizado há muitos anos nasce. Oh glória. E quando ele nasce, ele vem trazendo a mensagem do reino. Ele começa a ensinar o reino de Deus. Ele começa a falar para o homem: olha, ainda tem esperança. Eu não sei o que o diabo soprou na tua mente, mas ainda tem esperança. Ele veio falar: olha, ainda tem esperança. Não acredita na mentira do diabo. Ainda tem esperança. Aleluia. Não, mas eu estou muito carregado. Olha, eu não consigo, o fardo é grande. Aí Jesus chega e fala: ó, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, de novo, capítulo 15, que existiu um primeiro Adão. O primeiro Adão foi falho. O primeiro Adão pecou, errou, já era. Só que o texto vai dizer, e o texto é tão maravilhoso, que o texto, o certo era falar o segundo Adão. Só que o texto vai dizer o último Adão. Porque o que Jesus veio fazer, ninguém mais vai fazer. O que Jesus veio fazer, ninguém vai fazer. Ele já nos comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Paulo fala: o primeiro Adão era um homem carnal, estava com o espírito morto. Mas o segundo Adão, mas o último Adão, ele é um espírito vivificante. Quando você deixou de ser imagem e semelhança de Deus, você perdeu a paternidade de Deus. Você deixou de ser filho e começou a ser uma criatura. Só que quando Jesus veio, lá em João capítulo 1, ele fala: todos que receberam a Jesus na sua vida, receberam também o direito de ser chamado filhos de Deus. Quando Jesus entrou na tua vida, você estava morto. Quando Jesus entrou na tua vida, você só era um homem carnal. Quando Jesus entrou na tua vida, você só tinha um lado carnal. O espírito estava morto dentro de você. Mas nesta noite Deus está dizendo: você não foi sucumbido ainda. Aleluia. Você não foi tragado ainda pelo inferno, porque eu te resgatei da mão de Satanás. Eu te resgatei na mão do diabo e coloquei o teu espírito de novo à vida. Aonde tinha morte, chegou a vida. Aonde estava morto, a vida chegou. Aonde o espírito estava morto, a vida de Cristo, a luz de Cristo entrou dentro de você. E você agora pode ter contato com Deus novamente. Você pode ter contato com o Senhor novamente. O que Adão, ele está dizendo: se você quiser se relacionar com Deus, você pode. Você não precisa, aleluia, ficar oferecendo sacrifícios. Você não precisa mais ficar matando animais. Agora o Espírito Santo
Santo habita dentro de você. Você agora é um homem cheio do Espírito Santo. Pastor, eu ainda não sou cheio do Espírito Santo. Eu sinto que tem alguma coisa morta dentro de mim. Hoje à noite é tempo de Deus levantar a tua cabeça e dizer: aleluia, o tempo da mortidão está acabando. Hoje Deus te coloca de pé, está dizendo: você vai sair daqui vivo, você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui queimando pelo Espírito Santo, porque Deus veio restaurar a tua vida e a tua história. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Estávamos mortos. Se fôssemos para falar com Deus, tínhamos que matar um animal. Só que a Bíblia diz que quando Jesus falou: está consumado, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. E não rasgou para nós entrarmos, rasgou para simbolizar que Deus estava saindo de lá de dentro. Não que Deus estava limitado àquele lugar, mas era aquele lugar que as pessoas pensavam que Deus somente falava ali. Mas quando o véu se rasga de alto a baixo, Jesus estava dizendo: meus filhos, você pode agora conversar com Deus na tua casa, no banheiro, na sala, na cozinha, no trabalho. Você pode conversar com Deus a hora que você quiser, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso à presença do Pai. Nesta noite Deus está dizendo: aproveita esta oportunidade. Quantos queriam e não têm? Quantos morreram hoje? Quantos queriam estar na casa do Senhor hoje e não tem força, mas você está aqui e Deus está dizendo: aproveita, aproveita para adorar, aproveita para ser batizado com o Espírito Santo, aproveita para ser cheio, porque Deus nos deu livre acesso à presença do Senhor nesta noite. Aleluia. Adão fala: ouvi a tua voz soar no jardim e fiquei com medo. Aleluia. Pastor, faz muito tempo que eu oro, não sinto nada. Acendendo a luzinha vermelha. Pastor, há muito tempo que eu clamo, parece que o céu não está me respondendo. Não sinto nada, não arrepio, não sinto nada dentro de mim. Deus está dizendo: é motivo de você se preocupar. Continua mais nenhum dia sequer da sua vida desse jeito, porque Deus não te chamou para a morte, Deus te chamou para a vida. Deus não te chamou para ser pisado pelo diabo. Deus te chamou para você ser vivo, para você ser imagem e semelhança do Altíssimo. O diabo disse: o homem pecou, nunca mais ele vai ser imagem e semelhança. O homem errou, nunca mais a imagem e semelhança de Deus vai estar na terra. Mas quando o véu se rasga de cima a baixo, Deus olha para o diabo e diz: o que você disse? Nunca mais nada. Eu vim aqui pagar o preço, e agora todos que quiserem pode ter um acesso direto no céu, porque agora eles são filhos. Não era filho, mas agora é. Não tinha presença, mas agora tem. Não tinha glória, mas agora tem. Nesta noite, não perca a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. O único motivo que você veio aqui é porque Deus queria te tocar. Ah, pastor, eu quis ir na igreja. Quis nada. O teu corpo podia estar cansado, mas algo te moveu até aqui hoje. Algo te moveu até essa casa aqui hoje. E se algo te trouxe aqui, Deus não faz nada sem sentido. Se algo te trouxe aqui, é porque você está precisando de uma descarga na tua vida. Você está precisando ser avivado nesta noite. Você está precisando voltar, aleluia, ao início. Nós cantamos aqui o hino da harpa. Aleluia, do céu temos muita saudade. Como assim, pastor? Você nunca foi para o céu? Meu corpo não, mas o meu espírito veio de lá. Por isso que algo dentro de mim está dizendo: do céu eu sinto saudade. Só que o mais
mais interessante, pastor Silmar, o meu espírito veio de lá. Só que um dia a trombeta vai soar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52 vai dizer: a trombeta vai soar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, a igreja do Senhor, que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. O meu espírito veio de lá, mas um dia o meu corpo vai ser transformado e eu vou entrar no céu com o meu espírito e também com o meu corpo. Pastor, mas a Bíblia diz que o nosso corpo é corruptível, mas naquele dia aquilo que é incorruptível vai, aleluia, deixar de ser incorruptível. Ah, por quê, pastor? Porque a morte não vai alcançar mais a nossa vida, o choro não vai mais alcançar a nossa vida, as dores não vão alcançar mais a nossa vida. Jesus está voltando. Igreja do Senhor, guarda isso no teu coração. A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. Os anjos do céu estão vindo recolher a igreja do Senhor. E agora você tem duas opções. Duas opções. A primeira, eu vou te dar. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade. Terrível isso, né? O amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade nos últimos dias. Só que o que me alegra, que temos duas profecias. Uma é essa, a outra é que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu marido, sobre, aleluia, toda a tua casa, toda a sua família, sobre os obreiros, sobre os pastores, sobre as irmãs, sobre os jovens, sobre a banda, sobre as crianças. O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. E a pergunta do Espírito Santo nesta noite é: qual dessas você vai escolher e tomar posse? Você vai se esfriar e abandonar a igreja? Você vai se esfriar e largar o cargo? Você vai se esfriar e chutar o balde? Ou você vai se encher do Espírito Santo e dizer: não vou viver os últimos dias da igreja na terra frio, morto, mas eu vou viver cheio do Espírito Santo? E se você escolheu essa opção, nesta noite Deus tem poder para a tua vida, Deus tem poder para a tua casa, Deus tem vida para derramar no teu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, racandereia, decômbia, narabasurimica. Enquanto nós vamos louvar nesta noite, aleluia, o Espírito Santo está dizendo mais uma vez: qual você vai escolher? Se esfriar por causa da iniquidade, ou ser vivo, cheio do Espírito Santo? Aleluia. Você tem uma escolha nesta noite: ir embora do mesmo jeito, ou ir embora pingando azeite desse culto. Você tem uma escolha nesta noite: ficar frio do mesmo jeito, ou sair daqui cuspindo fogo na cara do diabo, porque Deus vai te encher e Deus vai te revestir de poder e vai te revestir de graça. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Coloca a mão no teu coração e comece a clamar agora pela presença do Senhor. Hoje é noite de batismo com o Espírito Santo. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de línguas estranhas. Hoje é noite de eu renovar crentes aqui. O Senhor está determinado a renovar crentes aqui nesta noite. Fecha teus olhos, vamos louvar. Aleluia. Oh, rabacana. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Oh, há um fogo que queima no meu coração, e há um fogo que está começando a queimar na tua vida agora.